Bem-vindos ao Casca de Nós! Depois de uma semana sem One Piece, retornamos com mais um capítulo de capa. O diário de bordo da insensível Germa 66. O ataque de gás venenoso do gangster Gastino. E aí nós conseguimos ver ao fundo o Katakuri lutando contra o Ichiji, eu acho que é o Ichiji aquele. E não sabemos ao certo quem ele está ajudando. Eu acho que ele não quer ajudar ninguém, ele só quer sair dali. Porém, como a Reijo está presente e a Reijo tem aquela habilidade de conseguir consumir venenos, muito provavelmente o Gangster Gastino irá se dar muito mal. Porém, no fim das contas, eu acho que ele vai ter sucesso, pois ele vai dar de encontro com um ex-membro do Mads. E eu só quero ver o que vai sair dessa união. E aí, mais um capítulo da Uta. Eu realmente não eu quero muito ver o filme, mas eu realmente não me importo para essas pequenas histórias. Mas eu acho que é muito interessante ver o Shanks como era o Shanks, né, antes de ser um Yonkou. E a dinâmica dele com a sua tripulação. E aí nós começamos o capítulo com um teatro kabuki. Mais ou menos como nós começamos esse arco, né, com a alegoria ao teatro kabuki, nós encerramos com uma apresentação de teatro kabuki em Wano. Mas então corta para Momonosuke, Yamato e Kinemon indo de encontro com o Luffy. E descobrimos que Yamato irá ficar. A justificativa é que, bom, o Oden primeiro viajou por toda o Wano, então eu quero, agora que sou livre, eu quero viajar por toda o Wano, assim como o Oden fez. E aí depois eu vou me juntar aos Chapéus de Palha. Chances vão ter. Eu vi muita gente expressar um desgosto com essa decisão de Yamato, como se fosse inútil, por assim dizer, como se estivesse enrolando, mas eu consigo entender o Oda. Numa entrevista recente, o Oda revelou que, ao adicionar novos membros dos Chapéus de Palha, a história está se estendendo ainda mais. Porque ele precisa mostrar a reação de cada um dos Chapéus de Palha e adicionar uma luta a mais de cada um dos Chapéus de Palha. Nós notamos isso muito em Wano, nesse arco, com a adição do Jinbei, em que mesmo com alguns Chapéus de Palha não tendo a sua própria luta ou se juntando para derrotar um outro inimigo, ainda assim as lutas foram corridas. Pelo menos esse foi o sentimento geral que eu reparei deste arco, né, das lutas de Onigashima. Terminaram muito rápido. E quanto mais Chapéus de Palha acabam se juntando à equipe, mais estendido fica, mais rápido ele tem que fazer essas lutas. Então, ao que me parece, a moral, a ideia dos novos tripulantes dos Chapéus de Palha para o novo mundo é: ele introduz o personagem, ele viaja um pouco com os personagens, fica ali um pouco com os personagens interagindo, eles decidem se juntar, se unir à tripulação, porém, algo os impede de se unir imediatamente. E aí, só depois, num outro arco, é que eles vão realmente se unir. Como foi com o Jinbei, né? Nós tivemos a Ilha dos Tritões, em que o Luffy pediu para ele se juntar, porém ele não conseguiu. Ele teve que recusar. Punk Hazard, Dressrosa, e aí teve o Whole Cake, em que ele formalmente se juntou. Porém, a Big Mom impediu que ele continuasse a jornada com os Chapéus de Palha, se juntando novamente em Wano. Para aqueles que acham que a Carrot vai se juntar, então tem uma certa esperança, porque isso está acontecendo também com a Carrot, né? A Carrot simplesmente se jogou lá com os Chapéus de Palha, eles passaram por todo o Whole Cake, passaram por todo o Wano, porém ela ainda não se juntou oficialmente. Então tem uma chance dela se juntar, mas eu acho bem baixa comparado à chance de Yamato se juntar aos Chapéus de Palha. Aí nós temos uma sequência muito legal, muito bonita do Momonosuke com o Luffy, né? O que eles passaram juntos, a inimizade que eles tinham, a rivalidade que eles tinham entre si, né? Que eles viviam brigando. E aí o Momonosuke dizendo o quanto ele vai morder o Luffy quando eles se encontrarem, que é imperdoável ele ter saído sem se despedir, e que é um desrespeito ao Shogun de Wano sair assim, esnobar o Momonosuke, quando ele se despediu de todo o resto, menos de Momonosuke e Kinemon, que foram os primeiros personagens de Wano que a gente conheceu na obra. Ao menos oficialmente, porque o Ryuma não é... O Ryuma, ele é de Wano, mas a gente não encontrou exatamente o Ryuma, foi o cadáver dele, né? Retornamos então um pouco no tempo, lá no último capítulo, em que o Law está dizendo que agora que eles não fazem mais parte da aliança, eles serão inimigos. Eu Luffy dizendo, ok, tá bom. E é nesse momento que o nosso Shogun Momonosuke entra. E eles imediatamente
atacam Luffy. É mais um abraço, pra falar a verdade. E Momonosuke não consegue conter seus sentimentos, abrindo um choro muito feio, mostrando a sua verdadeira idade, né? Que na real, apesar dele parecer ter 28, ele tem apenas 8 anos. E ele não quer se separar do Luffy. E eu acho muito legal ver a reação da Nami também. Tipo, ele é só um garoto por dentro, e sentindo muita pena dele, porque a Nami tem essa fraqueza por crianças. O Zoro ali, que patético, já se achando superior. E aí um momento que eu realmente não esperava. Porque eu acredito que nem o Momonosuke nem o Luffy sabem realmente o que foi esse ato que eles fizeram. O Luffy entregando a sua bandeira pro Momonosuke, dizendo que é pra ele olhar pra essa bandeira toda vez que ele se sentir incapaz, toda vez que ele ficar com medo. E pra lembrá-lo, caso ele esteja em apuros, que mexer com o Wano é mexer com os chapéus de palha. E assim o Wano oficialmente se torna território dos chapéus de palha. Mesmo que eles não saibam disso. Porque em essência é isso que está acontecendo. O Wano está se tornando território dos chapéus de palha. Fiquei chateado que Yamato vai ficar. Com certeza eu fiquei, mas de novo, eu entendo o Oda, eu entendo por que ele fez essa escolha, e eu até que tô gostando dessa linha narrativa dele. Bom, eu me juntei, mas agora eu não consigo fazer oficialmente parte do grupo. E aí nós temos a despedida dos 3 personagens principais de Wano, né, Yamato, Kinemon e Momonosuke, aos chapéus de palha. Linda despedida! E com os navios zarpando, Nami diz que vão pra Hakumai pra descer por aquele elevador que eles têm, né, que o Wano fica na elevação, então eles vão descer de uma forma segura ao invés de pular a cachoeira. E aí o meu momento favorito desse capítulo, que é o Kid tirando sarro do Chapéu de Palha e do LOL por irem pelo caminho mais seguro, que eles não são piratas de verdade, que não se arriscam. Obviamente o Luffy e o LOL acabam caindo na bait do Kid, e apesar da objeção das suas tripulações, os 3 pulam a cachoeira. Que maneira linda de terminar o arco de Wano, né? Os 3 pulando junto às cachoeiras. Ao mesmo tempo que retorna com a narração do Kabuki lá do começo do capítulo. Então o capítulo abre com isso e fecha com isso. Bem a estilo Oda, bem o que o Oda anda fazendo desde sempre. Iniciando com uma linha narrativa e fechando com essa mesma linha narrativa, com o meio sendo a exploração da linha narrativa principal do capítulo. E aí nós temos uma romantização do que aconteceu no castelo de Onigashima, quando Orochi foi assassinado pelo Denjiro. De acordo com essa lenda, com essa história que eles estão contando no teatro, depois de ser decapitado, Orochi ainda falou com sua cabeça em chamas. O rancor do clã Kurozumi continuará a amaldiçoar essa terra, geração após geração, por toda a eternidade! Algo que histórias clássicas utilizam bastante é isso de amaldiçoar as gerações futuras, né? Mas Kyori não está nem aí pra isso e diz que carvão é melhor queimado, né? Carvão se referindo aos Kurozumi, porque Kurozumi é com os kanjis carvão também, né? Ou carvão em brasa. Mas eu vi discussões na internet de como essa frase é um tanto errada, que ele passa uma mensagem que o One Piece geralmente nega, que é, se você é membro dessa família, você merece queimar. Mas essa não foi a minha interpretação, pois o lema do Oden é que Oden não é Oden se não estiver fervendo. Era isso que ele falava enquanto ele dançava como um bobo. Aqui o que eu interpretei foi que ela disse: carvão não é carvão se não estiver queimando. Ou Kurozumi não é Kurozumi se não estiver queimando. Né? Fazendo referência à forma como o Oden morreu e a sua joguinho de palavras. Né? Então isso aqui é muito mais uma piadinha, um joguinho de palavras bem inofensivo. E eu não acho que seja aquela mensagem de toda a família Kurozumi deve queimar. Eu acho que foi mais uma jogadinha para a história, pro romance que está sendo contado no teatro. E para fechar o arco com essa piadinha, esse trocadilho, fazendo uma lembrança, uma memória, uma homenagem ao Oden. E o arco fecha, o capítulo fecha com essa linda imagem de todos os bainhas vermelhas com o Momonosuke sentados como se estivessem posando por uma foto, né? Quase como se fosse uma foto em família. Um tema muito presente por One Piece inteiro, né? A família que foi encontrada, né? Não a família de sangue, mas a família que a gente escolheu pra nós. Infelizmente, eu errei a minha teoria, porque o Raizo não está mais magro, ele não está com a cabeça da proporção de um humano comum, ele continua sendo o Raizo de sempre, aparentemente. Então, a Shinobu ter ficado magra me pareceu estranho.
me pareceu extremamente estranho e não tem uma explicação certa, porque o Raizo voltou ao normal. Eu acho que faria muito mais sentido se o Raizo também tivesse ficado numa proporção mais humana e menos caricata. Isso conclui o conto de hoje. Com isso, acho que é a hora de uma pausa bem merecida. Até nos encontrarmos novamente. Adeus! E se fecham as cortinas finais de Wano. Lindo, maravilhoso. Claro que esse capítulo tem os seus problemas. Eu acho que eu já falei, já expressei a minha opinião do que eu acho de cada um desses problemas, né? De Yamato ter ficado, da questão lá dos Kurozumis merecem queimar ou precisam queimar. Eu acho que é uma questão muito mais da estrutura e do Oda, né? Uma questão muito mais do autor do que da história, né? Do que um problema narrativo. E o segundo eu acho que é muito mais um erro de interpretação dos tradutores, ou ao menos um mal entendido. 6 cascas de nozes de 10 para o capítulo 1057 de One Piece, a cortina final. Este é um momento perfeito para mostrar a gente o que está acontecendo no resto do mundo. Porque olha só que lindo, né? Os 3 capitães, o Luffy pula a cachoeira de Wano, corta para o resto do mundo. Nós temos então, nós ficamos sabendo do que aconteceu no Reverie, talvez acontecimentos paralelos ali que vão culminar em algo muito maior depois. Onde diabos o Barba Negra está, o que ele foi buscar. E então retorna para o Luffy com ele caindo a cachoeira. Uma forma muito legal. Outra forma de começar o próximo arco é... isso é o corte perfeito para eles, tá? Eles pularam a cachoeira e agora a gente só vê eles navegando por aí, com a Nami pegando o jornal e vendo o que está acontecendo. Assim como as revelações das novas recompensas dos Chapéus de Palha. Porque apesar de Wano ser fechada, Luffy é um Yonkou. E a tripulação do Luffy é uma tripulação Yonkou. Logo, as suas recompensas devem ser atualizadas para refletir este novo status do Luffy. Mas os Chapéus de Palha precisam tomar cuidado. Porque quanto maior as suas recompensas, mais tentadora ela vai ser para um certo grupo de caçadores de recompensa. É claro que eu estou falando de Akarasu. Akarasu é um webtoon que eu produzi, onde eu mesmo sou o artista e roteirista. Ele conta a história de um grupo de caçadores de recompensa e foi baseado num RPG de One Piece que eu jogava lá no Discord. Todos os links vão estar na descrição. Caso você queira também participar do RPG de One Piece, é só me dar um ping lá no Discord ou chamar minha atenção nas redes sociais. Agradeço a todo mundo que viu o vídeo até aqui, todo mundo que leu o meu quadrinho, leu Akarasu. Dizem nos comentários o que você achou da minha review, o que vocês acham que vai... Qual vai ser a recompensa dos Chapéus de Palha? Vou deixar o meu chute nos comentários fixados. Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até o fim. E lembrem-se, as árvores somos nós.